Olá, alunos. Vamos agora falar sobre potenciometria, que é uma das técnicas mais importantes da área da eletroanalítica. Então, a potenciometria é um método eletroanalítico que se baseia na medida do potencial de uma célula eletroquímica na ausência de corrente. Em verdade, você tem uma pequena corrente, só que ela é muito pequena. Praticamente, quando o circuito de medição, o seu aparelho de medição, está fazendo a medida do potencial da sua célula eletroquímica, ele praticamente não está drenando trabalho, né? A corrente é muito baixa, ok? E da ordem, a resistência, a impedância de entrada desses circuitos eletrônicos de medida gira em torno de tera-ohms. É uma resistência tão alta que a corrente é tipo micro nanoamperes, de tal maneira que você pode considerar que o sistema, né, sistema reacional ele está praticamente em equilíbrio termodinâmico, né? Não há retirada de trabalho. Ele tem o potencial elétrico, ok? Mas ele lembrar que potencial vezes a carga, né? Você tem energia. Então, praticamente, se não há circulação de corrente, você não tem extração de trabalho, né? Você não tem energia sendo extraída, tá bom? Isso, então, é potenciometria. Quando você pega um multímetro e tenta fazer uma medida numa pilha Daniel, fazer uma curva de titulação, você não conseguirá ter uma curva correta, estabelecida pela equação de Nernst em condições termodinâmicas. Por quê? Porque um multímetro típico ele tem resistência, né, impedância de entrada da ordem de mega-ohms. E isso vai gerar corrente da ordem de microamperes, que não será uma condição termodinâmica. Está bem claro, pessoal? Então, medida potenciométrica é medida potencial numa célula eletroquímica na ausência de corrente ou praticamente corrente nula. O objetivo dessa técnica é detectar ponto final de titulações, ok? É o que nós chamamos de potenciometria indireta, ou fazer medidas diretas constituintes em uma amostra. Desde que você tenha uma curva de calibração, é o caso do pHmetro, né? Você já tem uma curva interna no equipamento, e aí quando você faz a inserção do eletrodo sensível a H+, né, do hidroxônio, numa solução, ele está medindo diretamente, pois previamente alguém já calibrou. Contudo, você pode fazer a obtenção da concentração de analita através de uma reação química, né, usando um titulado e um titulante. Nesse caso, vai ser potenciometria indireta, né, ou titulações potenciométricas. Vantagem da potenciometria: são equipamentos simples, baratos, constituindo de um eletrodo de referência e um eletrodo indicador. Lembrar que numa célula eletroquímica, numa pilha, você tem duas semi-reações, né? Você tem uma reação catódica e uma anódica, ou seja, um vai se comportar, né, vai ter a tendência, né, de receber elétrons e reduzir, e outra semi-reação vai ter a tendência de se oxidar. Observe que eles têm a tendência, mas efetivamente não há nem oxidação, nem há redução, já que a corrente é nula, beleza? Mas eles têm a tendência. Da mesma forma que a água, num topo com potencial maior, tem a tendência de cair para um potencial gravitacional menor, mesmo que a torneira esteja fechada, mas se você abrir a torneira, vai cair, né? Essa, então, é a força, né, diretriz desse fenômeno. Pessoal, então, a possimetria, pelo fato de ser um equipamento relativamente barato, né, você tem muitas aplicações, né, principalmente em medidas de atividade de espécies dissolvidas, a exemplo do H+, do iodeto, brometo, tem vários eletrodos seletivos para prata, vários metais, então ele tem algumas aplicações. Porque não é uma técnica tão seletiva quanto métodos espectroanalíticos, né? Porque existe às vezes muita interferência, os eletrodos não são tão específicos, né, para cada tipo de analita, mas existe algumas especificidades, né? Por exemplo, eletrodos para haletos, eletrodo de pH,
são muito seletivos, específicos. Certamente vocês já viram esse material. A Rosângela fez um resumo, né, de alguns aspectos sobre potencimetria. Eu vou replicar aqui esse conhecimento, mas numa medida potenciométrica tem que ter 2 eletrodos. Um de referência, é o qual você normaliza, você compara o seu eletrodo, sua medida lá do seu analítico no eletrodo indicador com referência, né? Porque se você variar a concentração na célula eletroquímica e ambos potenciais variarem, tanto o eletroreferência como o indicador, você não vai conseguir associar aquela variação de potencial ao eletrodo indicador. Na verdade, seria uma variação conjunta entre o eletrodo 1 e o eletrodo 2, entre o cátodo e o anodo. Então, para evitar essa confusão e associar a medição, né, de potencial à concentração do analito, um dos eletrodos tem que ser referência, tem que ser fixo o potencial dele, ok? Então, esse eletrodo que tem um potencial fixo, invariável com a concentração do analito na solução, esse eletrodo é chamado de referência. Existem, basicamente, 2 eletrodos comerciais de referência, o baseado em calor-melano, né, e o baseado em prata de prata, que nós já comentamos isso anteriormente e também já foi abordado nas aulas da Rosângela. Ok? Então, o eletrodo de referência ideal, ele tem que ser reversível e obedecer a equação de inércia. O conceito de reversibilidade eu já falei para vocês, né? Aí você pode pensar em reversibilidade termodinâmica, a menos de variações infinitesimais você consegue reverter a solução, a reação, mas principalmente a reversibilidade química, ou seja, o sistema é capaz de A mais B dar C mais D e também reverter isso em C mais D, dando A mais B, tá? Sem que a água se decomponha. Isso é reversibilidade química. Nós acabamos de explicar isso na aula anterior de Introdução à Eletroquímica, no final da aula, sobre a região de estabilidade da água. O potencial ele deve ser constante com o tempo, então ele deve ser bem estável, não deve ficar variando com o uso do eletrodo, e deve retornar, né, o potencial original após submetido a pequenas correntes. Então, se você, por exemplo, utilizar esse eletrodo de forma polarizada, que vai gerar uma série de métodos chamados polarizados, a exemplo da amperometria, biamperometria, a potenciometria com eletrodo polarizado. O que quer dizer polarizado? É um outro conceito também que até faço um questionamento, a pergunta nos exercícios. Se diz de um eletrodo polarizado como se aplica um potencial nele diferente daquele dado pela equação de Nernst. Ou seja, algo que não é natural. Então, você está gerando polos. Forçosamente, você está polarizando o eletrodo. Isso que é o conceito de polarização. O indicador. O eletrodo indicador é o eletrodo que vai fazer a medida, né, da atividade do analito. A atividade é essa que nós vamos traduzir depois por concentração. Na verdade, você está interessado na concentração de um analito e não na atividade. Mas lembre-se que os eletrodos, na potentiometria, ele vai medir a propriedade elétrica daquele eletrodo, né? Que é influenciado pelas vizinhanças, que é influenciado pela quantidade de íons. Nós já falamos sobre isso também nessa aula de introdução à eletroanalítica, que os concomitantes, né, as interferências, eles atuam sobre o sinal do analito, né, principalmente soluções iônicas, né, com bastante sais dissolvidos. Você afeta os coeficientes de atividade, né, de todas as espécies, incluindo o analito. E a partir do momento que você afeta o coeficiente de atividade, está afetando a igualdade entre a atividade e a concentração. Quanto mais salina a sua solução, maior a força iônica e menor o coeficiente de atividade. Por consequência, a atividade ele deixa de ser praticamente igual à concentração. Isso vale para concentrações muito diluídas. Para concentrações mais altas, por exemplo, acima de 0,1 molar, você já tem uma diferença representativa, né, desta igualdade entre atividade e concentração. Lembrar que atividade é igual a coeficiente de atividade vezes concentração. Tá bom? Então, o que um eletrodo indicador mede, né, da mesma forma que também o eletrodo de referência, são atividades das espécies participando do equilíbrio químico.
ok? E você fazendo a calibração a partir de concentrações reais, né? Você mede, você monitora, mede o sinal, né? Que na verdade está sendo feito pela a atividade da espécie, não pela concentração. Mas existe uma relação entre o sinal e concentração inicial, né, de uma calibração. Por consequência, o sinal de uma amostra ele pode ser traduzido dentro de uma calibração para a concentração real do analito, ok? Você também, no sistema eletroquímico, tem ponte salina ou várias pontes salinas, são diafragmas, né? Eles previnem o contato direto das soluções, permitindo o contato elétrico, ou seja, não há perda de solução de um compartimento para outro, né? Ok? E nem muita migração, né, de solução de um comportamento para outro. Efetivamente, como a corrente é praticamente nula, não há trânsito de íons, né, importante entre um compartimento e outro. Durante o processo de medição, né, praticamente as concentrações ficam iguais. O que a potenciometria faz? A potenciometria não é pilha, pelo amor de Deus. Pilha é um compartimento gerador de energia e você quer retirar trabalho disso, né, para gerar um trabalho elétrico, um trabalho químico, reação química, energia química, vai transformar num trabalho elétrico, ok? Isso é uma pilha. Quando você monitora essa pilha, o sinal dela, a tendência de reagir, né, você tem a potentiometria. Nesse caso, você tem baixíssima corrente devido à alta impedância do circuito de medida, tá bom? Você tem a potentiometria nada mais é que você medir as tendências, né, potenciais, né, entre um catodo e anodo. Tendências essas, ou seja, diferentes potenciais essas, que são função da concentração de espécie dissolvida, principalmente o analito. Então, vamos falar aqui do eletrodo de calomelano, depois do eletrodo de prata. Cadê o desenho? Sumiu o desenho aqui. Uau. Tá faltando desenho aqui. Deixa eu tirar aqui do modo de exibição. Sumiu. Uau, aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver. O desenho está aqui, mas não está aparecendo. Não é preciso mais imagens. Aqui do lado aparece, mas aqui não aparece. Estranho. Sumiu aqui. Não entendi essa. Tá. Eu vou tentar abrir novamente o arquivo. Deve ter acontecido algum problema aqui, ficou muito tempo aberto. Só um segundo. Eletroanalítico. Introdução, potentiometria. Agora apareceu. Ok. Vamos ver se eu ampliando aqui, não muda nada. Ótimo. Então, o eletrodo calomelano, ele é formado por mercúrio em contato com a solução saturada de calomelano, que é o cloreto mercuroso. É o dímero, né? Mercúrio mais 1. Então, você tem aqui duas cargas positivas e o cloreto é monovalente, tem duas cargas negativas. Esse composto calomelano, cloreto mercuroso, é daquele grupo 5, lembra? Quem é o grupo 5? São os metais que precipitam com cloreto, por exemplo, meio ácido clorídrico, que é o mercuroso, o chumbo, mas não é tão insolúvel o chumbo, e também a prata, ok? Então, o calomelano, ele, em contato com uma alta concentração de KCl, solução, por exemplo, saturada em KCl, ok? Então, você está colocado aqui dentro de um bulbo, de um tubo de vidro, por exemplo, e um pequeno orifício que tem contato com o KCl externo, ok? Então, esse eletrodo tem uma concentração de cloreto interno constante e ele é separado da solução de trabalho por um disco fritted, né? Ou seja, um disco sinterizado para evitar que o líquido aqui escoe para a solução de trabalho. Tá? O potencial dele é da ordem de 0,244 volts ou 244 milivolts, né?
desde que você tenha uma solução saturada aqui de cloreto de potássio. Pessoal, esse eletrodo, então, é um eletrodo de referência, né, e um potencial constante, por quê? Porque se você escrever a semi-reação dele, você tem aqui, ó, cloreto mercuroso, ok? Cloreto mercuroso. Eu vou colocar aqui na caneta, deixa eu ver se tem como mudar essa caneta. Tem que sair do modo de exibição. Vamos voltar aqui no modo comum. Manter, descartar. Eu só quero mudar a cor da caneta aqui, rapidinho, para dar mais destaque. Vamos colocar vermelho. Ok, agora eu volto para o modo. Então, você tem aqui o calomelano. Ele recebe 2 elétrons, forma, então, 2 mercúrio, né, na forma líquida, e 2 cloreto. Se você escrever a equação de Nash para esse eletrodo, deixa eu ver se está escrito aqui para frente. Não, não está escrito, eu vou escrever então ali agora. Não está escrito. Esse material é bem simplificado em potencimetria, né, mas suficiente para vocês terem uma noção da técnica. Então, vamos lá. O cloro e mercúrio recebem 2 elétrons, dá mercúrio líquido e cloreto. Se você escrever a equação de Nernst, você vai ter que ter um potencial E igual a E0 menos 0,059 sobre 2, que são 2 elétrons, logaritmo na base 10, né, da relação lei de ação de massa. Então, as espécies que participam dessa lei de ação de massa é só cloreto, cloreto ao quadrado. E no segundo mercúrio líquido não entra atividade considerada unitária, e também cloreto mercuroso é sólido, não entra. Então, você tem essa relação aqui. Tirando 2, você vai ter que o potencial é igual a 0 menos 0,059 logaritmo da concentração de cloreto. Ok? O 2 desce aqui, corta, e vai dar isso daí. Conclusão, o potencial é proporcional ao log do cloreto, né? Linearmente proporcional ao log do cloreto, e cuja inclinação dessa reta vai ser 0,059. Se você então fizer um gráfico, né, de potencial vezes função PCL, que é menos log disso, você vai ter uma inclinação de 0,059. Porque menos log de cloreto é P cloreto, tá bom? Então, você vai ter inclinação de 0,059, esse potencial crescendo em termos de PCL, tá bom? Pessoal, a partir do momento que você fixa o teor de cloreto, então isso aqui vira um valor constante, não é mais proporcional ao teor de cloreto, porque você fixou isso dentro de um tubo isolado aqui com um disco sinterizado. Está bem claro isso? Aí isso vira, nesse momento, o leitor de referência. Se você não tiver isso aqui, e essas pastas aqui de calomelano, junto saturado cloreto, com uma pequena diafragma, em contato direto com a solução de trabalho, aí nesse caso, né, você poderá estar mudando o teor de cloreto externo, que afetará o interno e, por consequência, ele deixa de ser leitor de referência. Então, ele é leitor de referência quando o calomelano, né, está em contato, em equilíbrio com o teor de cloreto que está constante. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A caneta aqui está vermelha, mas ali quando eu passo para o modo daquele de tela cheia, ele deixa de... Aqui, a caneta vermelha. Ah, sim. É porque o default dele é o preto, né? Ele só consegue ser vermelho quando eu estou aqui externo. Vamos lá. Vamos então continuar falando sobre os eletrodos. Outro eletrodo mais utilizado, pelo fato de ele ser bastante estável e conseguir trabalhar com temperatura mais alta, exemplo, maior que 60 graus,
é o eletrodo de prata, cloreto de prata. Além disso, ele é ambientalmente mais correto, né? Porque o mercúrio sabe que é tóxico e hoje em dia evita-se usar mercúrio para química em geral, é chamado química verde, né? A prata é menos tóxica, então ele teria até um clamor, né, ambiental maior, assim, um clamor verde maior. Então, a semi-reação é cloreto de prata recebendo elétron, dando prata 0 mais cloreto. Aqui, se eu escrever essa equação de Nernst, então vou escrever aqui a equação de Nernst, eu teria que o potencial é igual a 0, vai ter que pegar o potencial padrão do prata, menos 0,059. Acho que eu coloquei caneta curta, né? Vou colocar essa mais grossa. Dividido por 1, no caso que são elétrons, logaritmo de apenas cloreto aqui no primeiro, aqui em cima, não tem mais nada, né? Porque aqui é sólido, sólido, é isso aí. Ou seja, novamente, que o potencial vai ser o E0 menos mais 0,059 PCl, ok? Então, novamente, tem um gráfico de potencial versus PCl, que deveria dar essa curva aqui, né, com inflação 0,059. No caso do eletrodo de referência, o teor de cloreto é constante, por consequência, o potencial também é definido. E a 25 graus centígrados, ele vale praticamente 200 milivolts, como está escrito aqui. Beleza? Observe que, por exemplo, potenciais, até exercícios, né? Potencial de eletroreferência, ele pode ser obtido a partir da redução do metal, exemplo, prata mais recebendo elétron, reduzindo a prata 0, ok? E aí você pode acoplar isso ao equilíbrio KPS. Então, você tem que prata mais cloreto em equilíbrio, gerando AgCl sólido. Isso aqui é o inverso, essa constante aqui é o inverso, né, do KPS. O KPS nesse sentido, né, da direita para a esquerda. E nesse sentido, da esquerda para a direita, você tem o inverso do KPS. Se você aplicar a equação de Nernst aqui, ó, E igual a 0, menos 0,059, 1 sobre prata mais, ok? E aí você substitui a prata mais. Se você substituir prata mais por KPS, dividir por cloreto, já que é KPS, você vai ter então a possibilidade de relacionar isso aqui em termos de cloreto, é o que sai da segunda equação completa. Tá? E aí, quando você pega o KPS, que é 10, KPS do cloreto de prata dá 10 menos 10. Quando você multiplica aqui por 0,059, vai dar mais ou menos 590, ok? Vai dar 0,59, que dá 590 milivolts. O potencial padrão da prata é praticamente 800 milivolts, né? Quase 799 milivolts. E quando você subtrai isso, você vai ter, então, da ordem de 200 milivolts para 220, mais ou menos, milivolts para essa reação, né? Para esse eletrodo, mais ou menos 200 milivolts, tá bom? É o valor que dá aqui, tá bom? Esse, no caso, 220 seria para 1 molar de cloreto, porque esse eletrodo vai ser proporcional ao cloreto. Então, o potencial padrão, o potencial dele é 0, que seria 200 milivolts, né? Menos, na verdade, vai ser mais, se você corta o bicho de cloreto, o cloreto vai aqui para cima, vai dar menos 0,59 logaritmo do cloreto. Então, você agora, aumentando o teor de cloreto para 3,3 molar, aí você vai ter um valor negativo a ser subtraído, na verdade vai ser só somado, né? Não, subtraído, dá 220 milivolts. Quando você subtrair 200 milivolts para aquela parcela de logaritmo de cloreto, 3,3, né, que é um valor pequeno, ele vai cair para 199 milivolts. Quais as características do eletrodo?
né? Características ideais: responder de forma rápida e reprodutível a variações na concentração do analítico ou grupo de analíticos. Então, às vezes você tem um leitor de pH, antes de você fazer medir pH, você tem que testar se ele está bom ainda, se a resposta dele é rápida. Se você coloca o eletrodo numa solução, ele demora 1 minuto para estabilizar, com certeza o eletrodo está danificado, está com problema, né? Não tem uma troca rápida de íons na membrana, né? Por exemplo, o eletrodo de membrana não teria essa troca de íons, então ele não serviria para questões analíticas, né, de medida. O eletrodo bom, ele tem resposta coisa de segundos. Colocou, poucos segundos e já estabiliza. Os eletrodos podem ser divididos em metais, membrana e eletrodos mais modernos, né, baseados em eletrônica, chamado transistor de efeito de campo, né? Esse eletrodo aqui, transistor de efeito de campo, eu particularmente, eu nunca trabalhei, né? Eu nunca vi, na verdade, mas os livros definidos certamente são eletrodos bem mais caros. Eles são baseados, por exemplo, em FET, transistor de efeito de campo em inglês, Field Effect Transistor, então, transistor de efeito de campo tipo FET, e são componentes eletrônicos que drenam uma baixíssima corrente, né? Você sabe que o transistor, quando você muda a corrente de base, né? Base coletor, a corrente entre coletor e emissor, ele varia. Você consegue modular essa corrente em função do sinal que você coloca na base do transistor. O FET, ele é um transistor, só que ele tem uma impedância, vamos dizer assim, uma resistência entre as junções PN muito, mas muito maior, né? Então, qualquer campo, né, eletromagnético, afeta a corrente do transistor. Então, esse tipo de transistor eu não conheço, eu conheço um pouquinho sobre FET, mas certamente não há realmente uma drenagem praticamente nula, aí, talvez praticamente nula mesmo, né, de corrente. O que se tem é um campo elétrico do transistor, né, do FET, que é afetado pela vizinhança, no caso especificamente do H+, por exemplo, ou de um outro parâmetro, né? De um outro analito, de uma outra espécie, que interage com esse campo, tá certo? Então, eu não conheço assim, as nuances desse transistor, mas existe, né? Eu, particularmente, nunca trabalhei. O que é mais comum nos laboratórios são os metálicos e os de membrana. Os metais são divididos em 4 tipos de eletrodo, né? O eletrodo de primeiro tipo, exemplo, um fio, né, de cobre, né, em contato seus íons. Então, aqui, esse eletrodo aqui de cobre, eu vou colocar no modo outra vez para facilitar. Vamos escrever de preto mesmo. Você tem aqui o eletrodo de primeiro tipo, por exemplo, fio de cobre em contato com seu íon, ok? Então, em termos de redução, você deve escrever sempre, tem redução para facilitar o uso da equação de Nernst. Você tem o cobre 2+, recebendo 2 elétrons, dando cobre 0, tá bom? Então, você tem um fio de cobre em contato, né, com seus íons, cobre 2+. Esse aqui é um eletrodo de primeiro tipo, ou de primeira classe. Utilizando aqui a equação de Nernst, o potencial é igual a E0. Lembrar que a potencial padrão é para a condição padrão, que é 1 bar de pressão, 25 graus centígrados, atividade de sólidos e líquidos, considerado unitário, a concentração das espécies aquosas 1 molar, ok? Isso, então, é a condição padrão. Substituindo, então, o potencial padrão. Lembrar que o potencial na série de Nernst, na equação de Nernst, é um potencial igual ao padrão, menos um fator logarítmico, que é a função da atividade da espécie, ou aproximadamente a concentração da espécie. Tá bom? Então, variar a concentração de espécie está variando o potencial, né, devido a esse fator logarítmico. Então, aplicado ao cobre 0,059, dividir por 2, logaritmo de 1 sobre a atividade do íon cobre. Tá bom? Então, isso aqui é o eletrodo de primeiro tipo, né, pouco utilizado porque não tem muita especificidade, né? Ele não é muito específico, pouco seletivo. Qual a diferença de seletividade e especificidade? Especificidade só faz uma única medida. Então, a princípio, os eletrodos, eles são específicos, eles são criados, né? Eles são desenvolvidos para determinar a concentração, medir o potencial de apenas um único tipo de espécie. Por exemplo, eletrodo de pH.
né? Ele só determina o teor de, deveria pelo menos, né? Ele sofre influência de sódio, potássio, alcalinos, mas ele deveria só determinar o teor de hidroxônios. O eletrodo sensível a cloreto deveria, né, só determinar o teor de cloreto, mas como os haletos são muito similares, ele também vai ser influenciado por brometo, iodeto e fluoreto, ok? Mas deveria ser, né? Mas pelo menos é seletivo. Ele é seletivo porque ele pega halogênios. Ele está pegando os halogênios. Ele não é específico, às vezes, para um halogênio, mas ele pega aquele conjunto de halogênios. Então, ele é seletivo, tá bom? Agora, o de H+, ele é específico, só pega H+, e também seletivo, porque só pega hidroxônios, né? E mutantes mutantes, a hidroxila, porque um está relacionado com o outro pela constante de Droyes da água, né? O Kw da água. Então, é pouco seletivo, responde a outros casos presentes na solução que pode ser reduzido. Pode dissolver-se em meio de ácido básico. Então, o metal reage em meio ácido básico, então não é muito interessante. Pode ser facilmente oxidado em algumas soluções, por exemplo, o oxigênio da água, né, presente na água ali dissolvida na sua amostra. Água não, do oxigênio dissolvido na amostra. Tá bom? Então, não são muito utilizados, né, principalmente porque da reatividade deles em meio ácido ou básico. Os eletrodos do segundo tipo, eles, nesse caso, agora você tem um metal, exemplo, prata, envolto com uma sal aqui, né, que encobre esse metal, exemplo aqui, AgCl, ok, sólido, e tudo isso aqui está em contato com o teor, por exemplo, do ânion comum, esse sal que é o cloreto. Então, se você pegar cloreto de prata aqui, reduzindo, você reduz a prata, ok? Você tem aqui a seta aqui, você reduz a prata e libera cloreto. Então, se você variar o teor de cloreto, automaticamente você está variando, né, o teor de prata livre, que não parece aquela equação, porque é a equação global, foi somado duas, né, equações, mas ele afeta o teor de prata livre, que afeta o equilíbrio com a prata metálica, né? Você pode sempre pensar que qualquer reação global é um somatório de reações parciais. Então, na verdade, o que você tem aqui, como eu tinha escrito anteriormente, é a redução da prata, gerando prata zero, e não, o íon prata, em equilíbrio com o cloreto através do KPS, gerando a GCl, ok? Então, aqui é gerenciado pelo KPS, essa equação aqui, né? Quando você soma tudo isso, você, na verdade, tem uma inversão aqui, né? Aqui tem que inverter. Para dar isso aqui, cloreto de prata, esse aqui tem que ser invertido, né? É cloreto de prata em equilíbrio KPS, dando a G0 mais cloreto. Então, isso aqui não existe. Quando se soma isso aqui, corta prata com prata, vai dar essa equação final aqui. Cloreto de prata mais ela dando prata metálica e cloreto. Pessoal, então é óbvio que se você variar o teor de cloreto pelo KPS, você está variando, deslocando para a esquerda, está reagindo com um pouquinho de prata. Se você diminui o pouquinho da prata aqui, você automaticamente afeta a equação de Nernst, né? Tudo bem? Vai afetar porque a equação de Nernst é diretamente proporcional ao teor de prata, né? Quem é eletroativo é o íon prata com o seu metal prata. Isso que é o eletroativo. E não o cloreto de prata. Mas, indiretamente, é um intermediário dessa reação entre prata mais e prata zero. Pessoal, então o potencial dele escrito será essa equação aqui, na equação de Nernst, é igual a zero, menos RT sobre NF, logaritmo, isso que tudo, né, vale 0,059 graus centígrados, logaritmo na base 10, de 1 sobre atividade do cloreto, tá bom? Ou aproximadamente concentração de cloreto. O eletrodo do terceiro tipo, eu vou fazer um exercício mais à frente, mas eu nunca vi na minha vida e ele não é utilizado. Se o eletrodo de primeiro tipo, você analisa diretamente o cátion do metal. Você analisa o cátion do metal, primeiro tipo. No segundo tipo, você analisa o ânion que forma um precipitado com o metal. No terceiro tipo, você analisa um cátion, que não é do metal, do que faz o fio metálico lá, né? Mas de um outro cátion. Tá bom? Então, primeiro e terceiro tipo é para análise de cátion. E para o segundo tipo, a segunda classe, é para ânion, para análise do ânion que forma sal com aquele cátion.
tá bom? Então, existe alguns eletrodos engendrados, né, para indiretamente analisar um outro cátion. Como isso é feito? Fazendo recobrimento. A gente vai abordar isso mais à frente no exercício, mas você tem exemplo. Se você pega aqui, eu vou fazer agora uma cor diferente para não confundir. Vou sair daqui outra vez. Vou descartar as mudanças. Vou então puxar aqui a caneta. Opa. Uma caneta, pode ser vermelha mesmo, fica bem destacado. Então, o eletrodo do terceiro tipo, cadê? É esse aqui. Você vai ter, nesse caso, ok. Você vai ter então um fio aqui de prata, ok? Por que tem que ter um fio metálico? Porque tem que ter um contato elétrico, né, com o circuito de medida. Então, sempre você parte de um eletrodo metálico, né? Geralmente, um fio de prata é muito utilizado. A partir dele, você constrói vários eletrodos, inclusive eletrodos de membranas, mas tem que ter esse contato elétrico. Aí você envolve essa prata, por exemplo, dá um exemplo aqui, você envolve ele com oxalato de prata, Ag2C2O4, sólido, é um sal insolúvel. Depois você envolve com um outro sal, vou colocar cor verde, por exemplo, aqui, ó, você envolve tudo isso aqui com outro sal, por exemplo, oxalato de cálcio, que é bastante insolúvel. Então, observe aqui que você tem um ânion comum. Se você escrever, então, as equações combinadas, primeiro a prata se reduzindo, depois o equilíbrio com o oxalato, e o oxalato com cálcio, o equilíbrio com cálcio, você vai perceber que esse eletrodo é sensível ao íon cálcio. A gente vai abordar isso no exercício mais à frente. O eletrodo inertes, eles são metálicos, eles são muito utilizados. São eletrodos de platina, ouro, paládio, metais outros inertes, né, de grafite também. Eles servem apenas para processos de oxidação e redução de espécies dissolvidas em solução. Exemplo, célio 3 para célio 4, célio 4 para célio 3, ferro 2 para ferro 3, ferro 3 para ferro 2, estanho 2 para estanho 4. Ou seja, ambas espécies oxidantes e redutoras são íons, são solúveis. Então, você precisa ter um contato metálico de um eletrodo que não participe da reação química. Por isso que se chama eletrodo inerte. Se usa metais nobres, como platina, ouro, paládio, o próprio grafite, tá bom? Você não vai poder usar um eletrodo de alumínio, de cobre, como eletrodo inerte. Não tem sentido, porque ele participa de reação. Os eletrodos mais utilizados são os eletrodos de membrana. São eletrodos seletivos, né? De membrana, que tem alguns tipos de eletrodos diferentes. Esses eletrodos são mais utilizados porque são mais específicos, né? São bem seletivos para íons, né? Porque a membrana é feita para a difusão daqueles íons. Então, existem vários tipos de membranas, sejam membranas cristalinas, né? Pode ser mono ou policristalino, vários cristais, ou um único tipo de cristal, ou você pode ter membranas não cristalinas, por exemplo, de vidro, líquidos, polímeros. Dentro desse polímero, dentro desse vidro ou dentro do líquido, você tem o seu analito ali, que aí gera uma concentração diferente, né, com a solução de trabalho. Então, o exemplo, supõe que você tem uma membrana aqui, com uma certa concentração, né, de íons dentro da estrutura cristalina ou não cristalina, né, amorfa, daquela membrana. Essa membrana isola uma parte interna do eletrodo, vamos considerar aqui que então aqui essa membrana, faz parte do eletrodo que está em contato aqui, essa membrana, com a superfície. E aqui interno desse eletrodo, você tem aqui um certo teor de um certo íon, vamos dizer, cloreto. Então, aqui é o valor constante, é fechado isso. E tem, por exemplo, cloreto saturado com KCl, né, 3,3 molar. Aí você tem essa membrana. Eu desenho aqui do lado, agora eu vou desenhar aqui embaixo. Vou ver se dá para puxar a borracha aqui. Vamos lá, puxar a borracha. Vamos redesenhar isso aqui. Como é feio. Ok, vamos lá. Agora volta aqui para o marcador.
Então, o eletrodo de membrana seria isso aqui, ó. Você tem uma membrana aqui separando a parte interna do eletrodo com a parte externa, que é a solução de trabalho, tem um teor de, por exemplo, cloreto. Aí, mas como eu vou ter um contato elétrico desse cloreto com o sistema externo? Então, você coloca um fio de prata, né, com um sal aqui de cloreto de prata. Agora sim, esse cloreto aqui, se você variar o teor de cloreto, está variando o potencial de prata. Então, esse teor de cloreto aqui, ele é praticamente fixo, ok? Então, você não tem variação do potencial aqui, desse eletrodo, em função do cloreto, porque ele é fixo. Contudo, você tem aqui uma membrana que ele é sensível à difusão do cloreto. Desse lado, você tem uma força de difusão dos íons cloreto, uma concentração, e do outro lado, você tem o cloreto de trabalho, que é diferente desse. Se o teor de cloreto externo for igual ao interno, a diferença potencial é zero, porque a tendente de fundir desse lado iguala com a tendente desse lado. Né? O coeficiente de fusão desse íon cloreto, ambos lados, o coeficiente de fusão é uma coisa única, mas se sabe que a difusão depende da concentração. Quanto mais concentrado, maior, né, é essa difusão. Então, a diferença de concentração de cloreto de um lado em relação ao outro lado gera um potencial, né, chamado potencial de membrana, tá bom? Que é o E1 menos E2 de um lado menos do outro lado. Então, isso que é potencial de membrana, tá bom? Então, basta você ter uma membrana que é seletiva para a difusão daquele íon. No caso, para o H+, é seletivo para a difusão do hidroxônio. Para o caso de cloreto, seletivo para a difusão de cloreto. Certamente, o cloreto faz parte da estrutura, né, daquela membrana. É uma silicona, né, rica em cloreto, tipo um plástico, que é rico em cloreto na sua estrutura, e aí você permite a saída ou entrada de cloreto gerando potenciais de membrana diferenciados. Essa é a ideia do eletrodo de membrana, tá? Propriedades de membranas íon-seletivas. A membrana, como geralmente sendo vidro um polímero, ela tem baixíssima solubilidade, ok? A condutividade elétrica ela tem que ser pensada, não pode ser uma membrana isolante, apenas um plástico isolante que não tem sentido, tem que ter a capacidade de condutância, né, condutividade elétrica, ela tem que ser difusível, né, para íons, ok? Então ela tem que ter um mínimo de condutividade elétrica para poder fechar um circuito elétrico, né, e ser permeável a íons dentro da membrana. E a reatividade seletiva com a espécie determinada, ou seja, a membrana é capaz de ligar seletivamente, geralmente através de difusão, né? Essa difusão ela pode ser feita através de troca iônica, por complexação, por cristalização, mas tem que ter então esse fenômeno físico, né, de transferência de cargas para dentro da membrana ou para fora da membrana, fazendo com que haja diferença de potencial entre os dois lados da membrana. Então, exemplo aqui, ó, você tem duas soluções, aqui tem uma membrana, aqui você tem alto teor de ácido clorídrico e outro baixo teor de ácido clorídrico. Como existe uma condição mais alta aqui, né, o íon cloreto tem que difundir muito mais aqui para a membrana do que o outro lado, da mesma forma que o H+. Sendo assim, existirá uma diferença de potencial devido à diferença de potenciais, né, ou concentrações de cloreto de ambos os lados ou de H+ de ambos os lados, tá bom? Então, isso que é a ideia do potencial de junção líquida ou de membrana. No caso do eletrodo de vidro, ele é um eletrodo mais famoso e mais importante em termos de membrana, né? Muito usual. Ele é feito da seguinte forma, eu vou voltar aqui para o modo. Você tem aqui, então, aqui está separado. Você tem um eletrodo combinado e um eletrodo separado de pH. Então, nesse caso aqui, você tem, vamos lá, esse aqui está funcionando como eletrodo de referência. Esse aqui é o referência, eletrodo de referência. Você tem o fio de prata, com a parte de cloreto de prata aqui, dentro... Ah, não, desculpa, aqui é calomelano, né? Aqui é o eletrodo de calomelano. Então, você tem um fio de prata imerso aqui com a parte de cloreto mercuroso, ok? Cloreto mercuroso misturado com KCl, que tem contato com a solução de KCl fix, que tem contato com a solução através do diafragma aqui. Esse aqui é o eletrodo de referência, né? SES, eletrodo calomelano saturado. E, por outro lado, agora desse lado aqui você tem um eletrodo específico ou sensível a H+. Então, você tem um fio de prata, imerso aqui no parte de cloreto de prata,
em contato com o teor de cloreto, que tem contato com a membrana. O teor de H+ aqui é diferente do teor de um H+ interno, e com isso gera um potencial de membrana, beleza? Aqui você tem um eletrodo indicador de pH. Ele não é combinado, ele é um eletrodo apenas indicador de pH. Se você encapsular, né, os dois eletrodos num único eletrodo, você vai ter o chamado eletrodo combinado. Mais à frente eu vou desenhar isso em detalhe e fazer a obtenção da equação de Nash para o eletrodo de pH. Então, o eletrodo de vidro para medir pH é isso aí que eu acabei de falar. Você tem, então, dois tubos, né? O interno você carrega um fio de prata, e esse tubo interno ele é aberto aqui numa película muito fina, né? Especial para a difusão do H+. Então, ele tem aqui um fio de prata, aqui na ponta tem cloreto de prata, aqui dentro você tem H+, da própria solução aquosa, você tem K+ e cloreto, porque você dissolveu um sal, cloreto de potássio, ok? E esse teor de H+ é constante e o teor de H+ externo varia, é só a amostra, né? Então, com isso, dá uma diferença potencial dos dois lados. Aqui é a membrana, então, ampliada, você tem o teor de H+ aqui, que é diferente do teor de H+ externo. Aqui é interno e aqui é externo. E aí, essa diferença de concentração do íon hidroxônio gera um potencial de membrana. Os vidros para o eletrodo de pH de vidro, né, são vidros especiais, e tem algumas combinações de vidro, eu vou mostrar daqui a pouco, mas a ideia é que ele tenha buracos, né, e tem sítios de troca iônica capazes de substituir o íon sódio do vidro, né, o sódio do vidro para o H+. Então, você tem a permeabilidade de íons H+ ou hidroxônio para dentro do vidro. Então, isso que eu vou passar em detalhes aqui sobre membranas, isso não é muito importante, é que tipo de eletrodos diferentes. Lembrar que não é tão específico nesse eletrodo de vidro, porque se entra H+, né, num certo sítio de ligação, como aqui, ó, H+, são, nesse desenho, o cátions estão aqui dentro. Mas pode entrar também sódio, pode entrar potássio, lítio, cálcio, qualquer outro íon. Né? Geralmente os alcalinos, sódio e potássio, que mais interferem. Então, não é só H+ que pode se difundir. Outros cátions mascaram o H+, ou seja, eles entram no lugar do H+, gerando potencial. E aí dá falsa resposta. Ok? Então, existem alguns eletrodos com membranas dedicadas a fim de corrigir o chamado erro alcalino e o erro ácido. Então, exemplo aqui, ó, o E e F, exemplo aqui de eletrodos que suportam aqui, por exemplo, 1 molar de sódio, né? E uma faixa de concentração até pH mais ou menos 13, 12 e pouco. Acima disso, o teor de OH- é tão grande que você começa a ter o erro alcalino, ou seja, o OH- ele está adentrando-se, né, na membrana muito mais do que o próprio H+, que é traço. E da maneira que você tem uma resposta de eletrodo que não é correta, né? Não é fidedigna ao teor de H+. Você tem o chamado erro, também o erro aumentando à medida que o teor de OH-, a basicidade aumenta. Da mesma forma, também você tem erro no lado ácido. Então, esse eletrodo AB, né, eles não são muito bons. Na verdade, o AB é bom para até aquecer, né, porque todos os eletrodos eles não conseguem corrigir um alto teor de H+. Né, mas o AB, ele exemplificou aqui, ó, ele suporta aqui um alto teor de acidez de ácido clorídrico. Tá? Então, aqui são alguns tipos de eletrodos mostrando faixas melhores. Então, se você quiser trabalhar no lado básico, é preferível trabalhar com F do que com CD, porque o CD já começa a dar erro a partir de pH 8 e 10. Esse daqui, ó. Okay? São eletrodos antigos, né? Isso certamente é a figura de eletrodos antigos, mais de 30 anos. Pessoal, então, medir potencial da célula é o indicador, menos é a referência. Mais um potencial de junção devido às junções, né, daqueles eletrodos, ok? Então, isso que é a ideia do eletrodo, né, a medida do eletrodo. Se no caso o eletrodo indicador é praticamente igual ao eletrodo de referência, você tem apenas o potencial da junção, né, o chamado potencial da membrana, né, que é sensível, no caso. Se essa membrana for exatamente a membrana ativa para determinar o seu analito, então
esse potencial de interesse para a sua medição. Em certeza de que a grandeza K não varia entre calibração e a determinação. Então, você tem que mitigar esse tipo de fonte de erro, né? Você, quando varia a composição do eletrólise, você pode estar variando a resposta do seu analito frente a uma curva de calibração que foi obtida por amostras bem mais simplificadas. Lembrar que você mede atividade, não concentração. Então, às vezes você está querendo reportar esse termo concentração, mas não tem uma correlação clara entre concentração e atividade, já que essa função atividade versus concentração pode variar com a força iônica, né? E outros fatores. Exemplo de complexo, né? Gerando potencial formal, né? E não potencial real, né? De medida. Potenciais formais, eles são função da concentração de espécies ligantes, né? Como eu falei anteriormente na aula anterior, né? Sobre introdução de eletroquímica, função da teor de sais dissolvidos, porque afeta diretamente a força iônica. Na titulação potenciométrica, aqui é medida direta potencial, é potenciometria direta, né? Então, você tem que estar cuidado com essa questão da força iônica e variação com composição de eletrólitos, gerando informação errônea, né, do potencial. Na titulação potenciométrica, você até minimiza esses erros, por quê? Porque você agora está interessado numa variação de sinal e não, né, numa valor absoluto de sinal comparado a uma curva. Você está observando a variação do sinal. Por exemplo, se você fala a titulação, potencial aqui, né, em termos de milivolts, está medindo milivoltagem, ok? Ou também em termos de P função, pH, ok? Tem relação direta entre milivoltagem e P função, né? O E igual a zero, menos 0,059, logaritmo das espécies, ou seja, E igual a zero, menos 0,059, P função. P cloreto, P H+, P sulfeto e assim em diante, dependendo do analito. Então, se você varia o volume titulante, né, você sabe que tem as chamadas sigmoides, ó, das aqui. Aqui você tem um ponto de equivalência, beleza? Aqui, pelo ponto de equivalência, estequiometricamente, você consegue, sabendo quanto titulante você colocou, você consegue, né, saber quanto titulado. Então, o VM do titulado, né, tem que ser igual ao VM do seu titulante, ok? Que titulado. Né? Isso para uma reação 1 para 1, né? Se não for 1 para 1, você vai ter que VN de normalidade é igual a VN, né? Porque aqui é relação 2 para 2, 3 para 2 entre reagentes, ok? E entre as espécies reagentes. Mas se for estequiometria diferente, você vai ter que usar a normalidade, o seu conceito de equivalente grama, né? Ou equivalentes. Uma outra aula, se vocês ainda tiverem dificuldade de normalidade, vocês não aprenderam isso, conceito equivalente, eu explico para vocês. Mas qual é a vantagem da titulação potentiométrica? É que na titulação potentiométrica, o que te interessa é o máximo tangente. Se você, porventura, por efeito de força variar o sinal aqui, quando o potencial de inicial inicia ou o final termina aqui, praticamente não há variação desse volume aqui de equivalência. Tá? O volume de equivalência mantém nesse mesmo nível, mesmo que haja pequenas variações aqui do formato da curva, né? Devido a problema de força iônica. Tá bom? Então, eu acabo sendo até mais exatos, né? Principalmente usando indicadores visuais. Na verdade, você usa indicadores visuais, você faz a titulometria de Conte 1 e Conte 2, que é visual, né? É chamada titulometria, né? Ácido básico, indicador, ou a complexação com indicador. Se você usa um potenciostato para medir o potencial, ela fica mais exata, porque não depende mais do olho humano, né? Da sua interpretação em termos de virada de curva, né? E com certeza ela se torna também bem exata em relação a alguns métodos diretos, já que não são afetados, a amostra não é afetada tanto pela força iônica. Aqui você tem um desenho, uma foto aqui de um titulador comercial, né? Aqui, na verdade, é a titulação potentiométrica com bureta, né? Não é automática. E aqui já é um equipamento automático
cujo êmbolo aqui varia aqui no pistão, empurrando solução titulante para o seu titulado aqui, e você tem um eletrodo aqui medindo. Especificamente esse aparelho que eu tenho, nós temos lá o LQA, que é o da Hanna, né, o titulador automático da Hanna, da empresa americana Hanna. Se você faz a medição pontual desses, a partir do volume adicionado, você mede o potencial, você não precisa, você pode fazer isso continuamente, como está aqui nesse equipamento, ou descontinuamente jogando volume diferenciado pela bureta. Então, esse aqui é um exemplo típico de volume diferenciado pela bureta. A cada 100 mililitros, né, alguns mililitros, quando estiver próximo ao ponto de valência, você vai diminuindo a vazão. Você vai adicionando, então, volume lentamente, mais rápido no início, mais rápido no final e bem lento, próximo ao ponto de valência. Ponto de valência, nesse exemplo aqui, titulação de 2,43 milimol de cloreto com prata 0,1 molar. Como a relação milimol, então você precisaria então ter mais ou menos 24, né, mililitros, porque 24 mililitros vezes 0,1 dá também 2,4 milimol. Você precisaria então ter 24, o ponto de valência está na ordem aqui de 24, por aqui, certo? 24,3. Por aqui que está o ponto de valência. Ok, pessoal? Então, você vai, anota os valores, escreve volume, anota os potenciais, você tira a variação, ΔE. ΔE sobre V é a tangente primeira, né? A derivada primeira. Se você faz outra vez, ΔV da derivada primeira em relação ao volume, você tem a derivada segunda, que é essa aqui. Se você plotasse isso, vai dar esses gráficos. Aqui você tem a sigmoide, né, da titulação daquele cloreto com nitrato de prata titulante. Se você deriva aqui a máxima tangente esse ponto, então você tem o máximo aqui. Então ele define muito bem então o ponto de equivalência ou o ponto de flexão. Lembrar que em ácido básico e outras reações de precipitação, que é 1 para 1, você tem em geral a consonância, a concordância entre o ponto, né, de titulação é praticamente igual ao ponto de equivalência. Tá bom? Ponto de titulação, ou da inflexão, na verdade, ponto de titulação e inflexão, a inflexão, né, do gráfico é igual ao ponto de valência. Tudo bem? Diferente lá da titulometria ácido-base, que o ponto final de titulação é um aspecto visual. Você pode errar uma gota para mais ou para menos em função da sua percepção de cor. Lá você não faz tangente, porque é uma viragem única, né? Ou virou, acabou. Para a titulação se mede o volume da bureta. Ele depende de uma virada de cor, da sua percepção de virada de cor, que é interpretativo. Tem uns que querem um vermelho mais forte, um vermelho mais fraco, então pode ser ter um erro de uma gota, né, ou mais gotas. Enquanto no método instrumental, ele é mais exato essa definição do ponto de equivalência, porque ele pode até tirar a derivada primeira e te dar volumes aí com até 2 casas decimal, né? 0,01 mililitro, por exemplo, de legibilidade, né, devido à alta sensibilidade do método instrumental. Há necessidade de você derivar outra vez para ter a derivada segunda, o máximo passar para o zero? Né? Você teria a tangente dessa primeira derivada. Aqui seria zero, a parte aqui. Isso aqui eu nunca usei na minha vida. Né? São raros equipamentos. Alguns décadas atrás era mais comum, mas hoje em dia isso aqui não há necessidade. Né? A própria derivada primeira já suplanta completamente. Pessoal, então é isso que eu queria mostrar aqui nesses slides. E na aula agora de segunda-feira, conforme combinamos, né? Segunda-feira, à 1 da tarde, eu vou então dar aula síncrona sobre potenciometria e vou resolver exercícios, né, ligados a vários exercícios lá daquela lista de potenciometria com o leitor primeira classe, segunda classe, né? Calculando o potencial de uma pilha, né? Qual é a concentração de uma espécie, né, a partir do potencial da pilha. Então, vários exercícios relativos a isso, tá bom? Estuda, então, até segunda-feira, até a próxima aula. Tchau.